Mas aí chegando nos Estados Unidos, o ponto final dos Estados Unidos era na Ford, porque a intenção era na Ford. Em Detroit. Era na Ford em Detroit. Em Detroit. E aí vocês chegaram lá? Fomos lá. E aí como é que foi recebido lá? Porque... Rapaz... É meio surreal você imaginar que o carro saiu do Brasil, chegar lá, né? Mas nessa época eles não conseguiram patrocínio, né? É. Mas nessa época o Henry Ford já não estava lá. Estava o Edson Ford, que não queria nem saber de carro velho, entendeu? O Relações Públicas Internacional da Ford, nós pedimos a ele $1.400, que nem era para entregar a gente, não, era para pagar o navio de Nova York para Santos, e ele não pagou, cara. Ele não pagou. Então você imagina, nós fomos lá para isso. A única coisa que nós ganhamos dele foi um sanduíche lá na casa do Henry Ford. Que nós já tínhamos conhecido a casa, nós ganhamos um engenheiro da Ford, que nós ficamos na casa dele, aposentado. A gente tinha passe livre para entrar lá no museu. No Museu Henry Ford, na verdade é o Museu Thomas Edison, que quem fez foi o Henry Ford, e o museu do Green Village. Porque o Henry Ford era louco, né? O Henry Ford era um cara genial. Entendeu? Ele fez o Museu da Vida Americana, ele não fez o Museu da Ford. Isso aí, Greenfield Village. Eles saíram comprando, né, a fazenda dos Firestone. Ele perguntou: Firestone, como é que você inventou a vulcanização? Eu estava aqui com um fogão e caiu a borracha. Aí pronto, está lá até hoje. O Firestone do pneu. Do pneu. O Thomas Edison, a mesma coisa. Thomas Edison, como é que você descobriu? Eles montaram um laboratório do Edison. Coisa mais bacana. Chegou lá, como é que você descobriu a lâmpada? Descobri assim, usando esse filamento. Aí o camarada foi lá e refez o Thomas Edison, refez aquilo, chegou para trás, funcionou, chegou para trás a cadeira, levantou, saiu, a cadeira está lá do mesmo jeito. Quem empurrou a cadeira foi Thomas Edison. Aí ela ficou intocada. Aí Ford era louco. Na entrada do museu tem um quadradão de concreto assim, que a gente chegou, ficou olhando aquilo, falou: aquilo é um cabo de pá. Um cabo de pá. Aí quando chegar um quadradão de concreto, onde tem a assinatura do Thomas Edison. Então o Thomas Edison alisou, catou a pá e pegou um graveto no chão e escreveu Thomas Edison. O Ford falou: cobre com vidro, mas e o cabo? O cabo fica de fora, porra. Né? Tá lá no museu. Era genial. Bacana, cara. Ainda existe o museu? Existe. Existe e funciona ainda, que é o Museu da Vida Americana. Hoje está lá o celular mais moderno do Elon Musk, está lá no museu. É o mais moderno, fala via satélite, está lá no museu. Bacana. Como estão os gramofones Quando vocês entraram nos Estados Unidos, quanto tempo demorou para chegar? Como de assim? viagem, dentro dos Estados Unidos, até chegar lá na Ford? Nós ganhamos 6 meses. Não, até chegar na Ford? Uns 2 meses. No máximo. Vocês ficaram rodando uns 2 meses dentro dos Estados Unidos? Nós subimos direto, né? Direto. Nós fomos na casa do Relações Públicas do Model A Clube da América. Isso, Charlie Viosca. O Viosca, ficamos na casa dele e dali já ganhamos a estrada para ir para Detroit. Você perguntou se já estava na metade? Olha aí, o traçado aí. E aí, quando a gente chegou na Ford, a gente atravessou para o Canadá, né? No final, né? Isso. Depois de Detroit, aí vem o Canadá. Aí vai para lá... Não, já tem uma ponte lá. Foram vermelho ali. De carro até o Canadá. De carro, até as cataratas de Niágara. Aí de lá a gente voltou de novo para os Estados Unidos, para o estado de Nova York. Quem tinha que embarcar o carro em Nova York. Como que vocês ficaram lá 2 dias nos Estados Unidos sem falar inglês? Não falava inglês. Tá. Arranhava alguma coisa? Não, falava. Já no final já falava até bem. Dava para se comunicar. 2 meses lá dentro? E a comunicação, se você não for um médico, advogado, um inglês muito sofisticado, você fala inglês em qualquer lugar. E hoje nos Estados Unidos se fala mais espanhol do que inglês. Incrível. Nova York, então, você fala mais espanhol.
A gente teve um convidado aqui que morou lá nos Estados Unidos, ele falou muito isso. Inclusive que tem brasileiro lá que não sabe falar inglês, Não porque sabe. o meio onde ele vive, trabalha, todo mundo fala português. Newark e Orange, New Orange, é tudo português. Tudo português, por isso que atrapalha. É O cara vai verdade. morar nos Estados Unidos, vai para um bairro português, já era. Ele não aprende Não a aprende, língua, não aprende a cultura. Aí Gente. continua no subemprego o resto da vida. Ele falou justamente isso. Mesma coisa que ele falou. E a nossa ideia era chegar na casa do Rinaldo, irmão do Gustavo, Abruzini. Lembra do Rinaldo, do grande? Não lembro dele, não. Lembra não, o mais velho? Ele morava lá. em New Jersey, Newark. Aí ele falou, não, vocês vêm para cá, que daqui a gente dá um jeito. Né? E chegaram lá. Mas o mais bacana da confiança e da fé é o seguinte: quando nós pegamos a freeway para entrar em Nova York, nós paramos num posto de gasolina, abastecemos, compramos comida, abastecemos a caixa de comida, abastecemos o carro. Aí eu fiz uma contabilidade no bolso, a gente tinha $18 para entrar em Nova York. Dá para pagar nada. Dá para pagar Tinha nada. $18 no bolso. Isso é que é Dá pra fé. pagar Isso é que é fé, cara. Isso é que é fé. O que você pede acontece. O que você pensa vai acontecer. Então tem que saber pedir. Não pode usar não, nunca e jamais. Nem. Você tem que saber pedir, porque hoje o problema do universo é você saber pedir. Se você pede o universo, ele se vira para te atender, cara. Esse é o grande arquiteto do universo, que é Deus. Ele se vira para te atender. Então tem gente que fala assim, eu não quero entornar esse copo d'água. Vai entornar, porque o universo não entende não, nunca e jamais. Então você está pedindo para entornar o copo. Entendeu? Entramos, fomos para a casa do Rinaldo. Aí veio uma coisa muito interessante que eu tinha conhecido em Jaboatão dos Guararapes. O seu Everardo, dono da Ipioca, da 51. Tinha uma coleção de carros, nós passamos por lá e nós fomos conhecer o cara. E quando nós chegamos lá, eles estavam lançando a cachaça nos Estados Unidos. E nós, você vê que é a mão de Deus, né? E nós conhecemos o tal do Manuel, que lá é o Manny, que era o cara que estava lançando essa pinga lá. Falei, então liga para ele. Ele disse para ele que nós vamos fazer um monte de entrevista, a gente bota as cachaças no para-choque, no paralama do carro. Álcool direção. Vai dar uma vagão. Álcool direção, não combina. Assim, pô, ele mandou um dinheiro pra gente por causa disso. E depois a gente tinha que pagar todas as situações. Aqui a gente fala e prova, né? A camisa em pioca. A camisa de pioca aí, ó. 1990. Estão perguntando aqui se $18 naquela época não valia alguma coisa assim. Não, Em Nova York? 5 hoje. Mas naquela época ainda valia mais, menos? Ou Então, em Nova York, $18 não vale nada, não, cara. Mas- Dependendo da época, né? comprar um passe de metrô para 7 dias, hoje você gasta isso. Era muito pouco dinheiro. É muito pouco dinheiro. É para comprar sanduíche e acabava. Sanduíche, um refrigerante e tal. Aí, assim, na timeline que eu tô na minha cabeça aqui, vocês foram ao Canadá, que você falou, voltaram para os Estados Unidos, e de lá vocês voltaram para o Brasil? Voltamos para o Brasil. Mas aí voltaram de Nova York. De navio. navio. Isso. Navio, chamado Monte Cervantes, o nome do navio. E via Lá foi Varig. segunda lição que eu tomei na vida. Primeira foi Dom Manolo, que eu perguntei a ele. Ele falou, não, você vai lá no meu escritório e chega lá e fala com os caras que você vai embarcar dia 20 e tal. Eu falei, não é melhor só mandar por escrito? Não vou nem falar o resto, né? Entendeu? E aí, na hora do embarque do navio, que aí é uma história tão linda, cara, que eu acho que nem dá pra gente falar tudo aqui. Mas, no final das contas, que tudo aconteceu, que vocês vão ver o que é a obra. Quando tudo aconteceu, na hora de embarcar o carro no container, tudo aberto,
container encostado, porta aberta, carro pronto, era só empurrar para dentro, a gente amarrar o carro, laçar, né, para travar o carro. Aí chegou um polícia, que deu o documento do carro, mesma coisa do outro que queria lá. Falei, não, mas o carro tem um carnê, e o carro é brasileiro, a placa é brasileira, eu sou brasileiro, o carro está no meu nome, eu estou voltando para o Brasil, cara, eu não tenho que te prestar satisfação, né? Não, não é assim não. Você vai ter que ir lá falar com o capitão não sei aonde, lá em Nova Jersey. Tudo pronto, o navio saindo 2 dias depois. Uma coisa assim. Por aí. Estava em cima do laço, precisava de botar o container no navio, cara. Aí, tá. Como é que nós vamos fazer? Tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Fecha o navio, o caminhão vai embora, empurra o carro para dentro do porto, para dentro do hangar lá, do galpão. Vamos embora. E agora? Tem que ir lá no outro dia. Então vamos lá, né? Vamos lá no capitão. Que a gente estava em Nova Jersey. Aí fomos lá no capitão. Chegou lá. Ó, o carro tem que embarcar para o Brasil. Container, a passagem, o container nós já temos, já está tudo pronto, é só embarcar. E tal. Como é que eu... Ele falou que precisa de um documento, só tem que dar um documento. Ele virou para mim e falou assim, o carro é brasileiro? É. Você é brasileiro? É. A placa do carro é registrada no Brasil? É. Então não precisa. Pode embarcar o carro. Falei, gente do céu, como é que eu vou chegar lá e falar pro cara? Ele nem sabe se eu vim aqui. Não precisa. O capitão, vou chegar lá e falar pro polícia lá, o capitão disse que não precisa. Não precisa. E aí eu saí lá, fiquei tontinho, né? Falei, meu Deus, não vai embarcar, né, cara? Não vai embarcar. Caramba. Aí no outro dia, tudo aberto outra vez. Caminhão encostado, porta aberta, carro encostado, era só empurrar o carro para dentro e ver a polícia. Que deu o documento, eu falei, ele disse que não precisa, olhando nos olhos dele. Aí ele falou assim, ele disse que não precisa? Disse. Então não precisa, pode empurrar o carro. Dá vontade de mandar para aquele lugar, né? Depois de um bom tapa na orelha. O menino que estava com a gente, que era da empresa de navegação, eu falei, cara, mas ele não tem documento. Ele falou, cara, quem vale aqui é a sua palavra, cara. Se você mentir num caso desse, você vai preso. Porque o carro está indo, mas você está ficando. A hora que esse documento cruzar nas informações, lá dentro, eles vão atrás de você onde você estiver. E não precisa. Entendeu? E não precisava, e o carro embarcou, rapaz, aquilo foi um alívio. Nossa, sabe aquele negócio, eu não dormia, né, cara? Falei, meu Deus, amanhã eu vou chegar lá e vou virar pro cara e falar assim, não, o capitão disse.